Imagine reencarnar num mundo onde você é o sucessor do Rei Dragão, e tem de fazer de tudo para mudar o destino dos dragões. No resumo de hoje trago a obra Dragon Throne. O prota estava assistindo um filme no cinema. Todos estavam se divertindo, achando o filme incrível. Depois do filme ter começado, o prota ficou calado, até o ponto que não aguentou, e começou a criticar o filme, reclamando que o filme era uma bosta. Os personagens ao redor não estavam contentes. O prota falava que esse filme não chega aos pés do filme original. Ele continuava criticando o filme. Mesmo todos com raiva do prota, ele continuava a criticar. Quando o prota percebeu que todos no local já estavam furiosos com ele, começou a se preocupar. O prota foi chutado para fora do cinema. Ele começou a murmurar dizendo que o filme era ruim. Enquanto isso, atrás dele vem alguém a caminho. Apanha o seu livro. Ele nem percebeu, continuava criticando o filme no seu pensamento. Ela o cumprimenta, o entregando o livro. Ele vira-se para ver que é, agradecendo pelo gesto. Quando olha para ela, ele dá uma ancorada. De tão linda que ela era, ele pegou seu livro. Vendo que ela ainda continuava parada, o prota perguntou se ela queria mais algo. Ela o pergunta o porquê de ele achar que Nelsa é a vilã, se todos mundo acham que ela é a protagonista. O prota responde dizendo que era claro, porque na obra original explica tudo sobre a Nelsa. Ele ainda diz que os valores estão distorcidos. Na obra original mostra que os príncipes só estão obedecendo a ordem. O prota se lamenta dizendo se fosse ele naquele lugar. Ela o pergunta se ele teria um jeito diferente de fazer, se desafiaria essa hierarquia do poder. Nosso prota, se achando, fala que quem você acha que sou? Não sou um grande fã à toa. Ele já estava indo, quando ela o segura no ombro e diz para pensar grande. Conquiste os céus porque ela vai lhe dar uma chance. O prota olha para a mão dela surpreso, perguntando o que há com a mão dela. Ele começa a gritar. Nos seus pensamentos se pergunta o que está acontecendo aqui. O prota estava no espaço. Ela diz para o prota que está no período da dinastia Xangai Zhou. Ele foi transportado para o filme que ele gosta. Ela explica simplesmente que está num mundo de deuses e dragões. O prota só estava preocupado com a queda, gritando que ia morrer. Ela o segura e diz para olhar para ela. Ela diz que o declínio do clã dos dragões é iminente. Agora somente que consigamos ajuda externa conseguiremos mudar o nosso destino contra os céus. Ela diz que o escolheu como o próximo Rei Dragão, e o joga na água. Ele só pensa o que ela está falando e quem é ela. Ele se perguntava se ela era o primeiro dragão do mundo. Ela se transformou em um dragão. Ela diz que a lista oficial dos deuses era mais uma forma confiável de evitar conflitos e opiniões diferentes, reunindo todo o seu poder para transformar o prota em um dragão. O prota, se entender o que estava se passando, ela lançou para o prota todo o seu poder. Ele só podia aceitar porque não havia algo que ele pudesse fazer. Depois de se passar alguns minutos, o prota acorda vendo ela. Ela está sem roupa, chamando o prota de pervertido. Logo ele a pergunta o porquê dela estar sem roupa. Mano, esse prota como consegue conversar tranquilo com ela sem roupa? Voltando, ela o responde dizendo que ofereceu o corpo dela como ancestral ao prota, e que ele é responsável por ela. Eu não sei, mas eu não daria meu corpo a um estranho. Ela disse ao prota que com ela ele seria mais forte do mundo. Ela diz a ele que iria ficar por enquanto nessa forma. Ela dizia ao prota que está ouvindo sua alma e que ele vai acordar em breve. Ela ainda diz se precisar dela é só me chamar, irei aparecer. Ele finalmente acorda. Ele vê um desconhecido o chamando de irmão. Ele não recebeu memórias desse corpo. O prota estava surpreso com tudo que estava se passando. Ele reencarnou no corpo de Zulong, como primogênito do Rei Dragão do Mar da China. Esse cara falou ao prota que era o seu terceiro irmão, e se chama Albino. O prota, todo espantado, ele estava meio perdido e perguntou quem ele é. O Albino ficou assustado, mas o respondeu falando que o prota era o irmão mais velho do atual Rei dos Dragões da China Imperial Zoufan. O prota sussurrou dizendo atravessar histórias antigas do dragão ancestral. Albino perguntou ao prota o que há de errado com ele hoje. O prota continuou falando consigo mesmo, admirando porque ele era um príncipe do mar da China Ocidental. Do nada é teletransportado. Esse é o reino da consciência do dragão. O prota, assustado sem saber onde estava. Ele se pergunta o que é essa caixa de presente. Ela diz que é um presente que ela preparou para ele. Galera, quando ele tocou apareceu o nosso famoso sistema. Essa era uma habilidade exclusiva do prota. Já sabe que esse tem sistemas hackers estão na área. Ele ficou feliz com isso. Ele já queria testar a habilidade Sangue de Dragão. Ela chateada dizendo que o prota esqueceu de agradecer a ela.
O prota só queria testar a habilidade. Quando toca na habilidade, o sistema começa a brilhar. E ele volta onde ele estava. Ela pergunta se consegue entender a dimensão da força de um dragão guerreiro. Ele ignora e sai correndo na direção da saída. Ele queria sair para fora. Não sei o que esse prota tem na cabeça. Voltando, ela diz para ele que seria impedido de sair na mesma hora. Ele tem a força de uma fadinha dourada. O prota diz do jeito que ela falou não soa muito bem. Ela só falou a verdade. Apareceu o irmão perguntando se algo o incomodava. O prota por alguns segundos pensou e diz que não há nada o incomodando. O irmão do prota olha triste para ele. Ele bem furioso olha para o lado. E fica falando que Li Jin só causa sofrimento ao irmão mais velho, além de aprisionar o pai dele. Ele ia matar o Li Jin, mas desistir. O prota diz ao irmão mudar de comportamento ou vai se dar mal no futuro. O irmão saiu correndo. O prota perguntou para onde ele ia. Ele diz que vai caminhar. Com essa cara de bosta, aposto que está indo chorar num canto. Voltando no assunto, ela fala do jeito que as coisas não vão mudar e que precisam fazer algo para mudar as coisas. O prota diz que falar é fácil. Ele a pergunta se ele é o único que pode a ver. Ela diz que ela é apenas uma imagem criada pela sua inconsciência. O prota perguntou se no sistema existe inventário. Ela diz que sim, mas os outros não podem ver para ele não fazer movimento desnecessário para evitar suspeitas. Ele bem feliz com isso porque era muito conveniente. É aí onde ele percebeu que todo esse tempo está falando sozinho. Ela o confirma dizendo que o irmão está lhe achando louco. Não sei vocês como esse prota consegue ficar calmo com ela sem roupa. Lembra que no início quando a viu ficou vermelho. Ele bem irritado porque ela não tinha o contado antes. Ele fica sem saber se ela está ajudando ou lhe fazendo de bobo. Ele olha para o sistema perguntando o que são esses pontos. Ele tinha tocado, mas os dedos atravessam o sistema. Ela diz que só ela pode fazer tudo porque isso tudo era coisa da cabeça dele e ele tem que usar ela. Ela diz que os pontos de atributos ajudam a evoluir suas habilidades, mas não são fáceis de conseguir. Ele decide o bastão dourado. Não é o que você imagina. Ele bem feliz para evoluir seu bastão dourado. Nos é mostrado raios bem fortes. O oceano bem agitado, parece que vem um problema. Se gostou do resumo e quer uma parte 2, deixa o like. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mais conteúdo.